Bienvenida a nuestra clase de español y hoy estoy aqui para uma classe de repasso de espanhol. Bem, mas antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e como eu já te disse em espanhol, hoje eu estou aqui com você para uma aula de revisão dos conteúdos que foram vistos na semana 4, tá? Então nós vamos fazer algumas atividades e rever alguns conteúdos bem importantes. Então eu peço que você pegue o seu material, lá no volume 1, nós vamos trabalhar os capítulos 1 e 2 das páginas 7 a 24. Hoje nós vamos trabalhar com estruturas argumentativas e o artigo neutro lo, que esse aí é o calo do estudante de espanhol. Né? Esse é o que mais cai em prova de vestibular, em prova de Enem, porque ele realmente provoca confusão, tá? Mas depois da aula de hoje você vai ficar craque nisso, tá? Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo para a gente aprender um pouquinho mais. Bem, você já está com o seu material em mãos, então vai lá na página 7 e me acompanha na telinha, tá bom? Vai lá. Nessa página nós vamos trabalhar com as estratégias argumentativas na seção herramientas, tá certo? Bem, você já viu esse tema anteriormente, então nós vamos dar uma repassada e vamos tocar para frente. Bora lá. Então, Lazarillo de Tormes, que você viu que é um clássico da literatura espanhola, se convirtió em um anti-héroe. Ele se converteu, ele virou um anti-herói. O sea, una persona que estaba lejos de las virtudes clásicas de lealtad, justiça e verdade. Então, uma pessoa que estava longe das virtudes clássicas da lealdade, da justiça e da verdade. Su modo de actuación estava basado em las trampas e no engano. Então, o seu modo de agir estava baseado nas trampas, né, e no engano. Sin embargo, al narrar su historia, él busca convencer al lector del motivo por el cual seguiu a vida dessa maneira. Observa. Então você tem aí as ilustrações, veja lá os argumentos que ele utiliza para justificar esse comportamento dele. Mi papá foi acusado de roubar trigo e tuvo que lutar contra los moros. Nos quedamos solos. Então meu pai foi acusado de roubar trigo e teve que lutar contra os mouros. E nós ficamos sozinhos. Mi mamá e eu nos quedamos solos depois que meu padrasto foi condenado por roubo. Então a minha mãe e eu ficamos sozinhos depois que meu padrasto foi condenado por roubo. Então o que vocês têm que notar aí? Que ele intenta convencer você, o leitor, apresentando algumas justificativas para o mau comportamento que adoptará em sua vida. O leitor, sensibilizado por sua condição, será solidário com os enganos e as trampas por ele desarrollados. Então, ele tenta aí convencer o leitor, né? E a ideia dele é que o leitor fique sensibilizado com a situação dele, sensibilizado e solidário, ok? E tu? Que pensas sobre a situação vivida por Lazarillo? Bem, então aí é uma resposta personal. Você vai olhar, leia de novo a história e veja qual que é a tua opinião sobre esse comportamento do Lazarillo. As opiniões dele, as justificativas que ele te dá, te convencem? Mas, olha só, para você responder a questão, há muitas formas de expressar nossa opinião em um texto e tentar convencer a los demás de nuestras ideas. Observa algumas estratégias argumentativas a continuação. Lembrem-se que na aula passada nós realizamos uma atividade na qual nós utilizamos essas estratégias argumentativas para fazer essas atividades. Então agora você vai utilizar essas estratégias para responder aquele questionamento ali. Então me acompanha de novo. O que é o argumento lógico, né? O argumento lógico. Hacemos comparações e apresentamos hipóteses e inferências que não podem ser facilmente descalificadas. No argumento concreto, apresentamos exemplos de hechos ou situações que mostram que nossa ideia está correta. E, no argumento de autoridade, citamos uma autoridade
o el resultado de uma investigação que esteja de acordo com nossa ideia, ok? Então você tem aí um QR Code que você pode acessar para você saber um pouquinho mais sobre esse tema. Então vai lá, utilizando o argumento lógico, concreto de autoridade, vai lá e tenta responder essa questão, né? Ver se qual tipo de argumento que o Lassarilli utiliza, né? Ele utiliza o lógico, ele faz comparações, apresenta hipóteses, ele utiliza o concreto, ele apresenta exemplos de fatos, de situações que mostram a ideia, que o que ele está falando está correto, ou ele apresenta uma autoridade, ele cita alguém como resultado de uma investigação. Fica bem claro, né, que nesse caso da autoridade não entra porque ele não citou ninguém ali, né? Mas vamos lá, eu vou deixar para você fazer, tá? Para que você treine aí e depois crie um texto, uma resposta bem legal para essa questão. Então vamos para a página seguinte, na página 8. Então me acompanha lá na telinha. Na seção Palabreiro, vamos ver aí quando alguém expressa suas ideias sobre determinado tema, nós outros reaccionamos, ou seja, nós reagimos, né? Enunciamos como nos sentimos em relação a lo que foi dito. Então, quando alguém fala, expressa suas ideias para nós, a gente reage de uma determinada maneira e nós enunciamos, ou seja, damos a nossa opinião, falamos sobre como nos sentimos em relação ao que foi dito. Então, conhece algumas estruturas do espanhol que servem para valorar algo, uma ideia ou um argumento. Então, veja lá. Para generalizar uma ideia, usamos as seguintes estruturas. Todo el mundo, la maioria, muita gente. Por que tudo isso? Todo mundo, a maioria, muita gente. Porque estamos generalizando uma ideia. A segunda, já para expressar tristeza, pesar e desagrado delante de uma situação, podemos usar estas expressões. Veja lá. Me entristece, me dá pena, lamento, me duele, me fastidia, me molesta, me avergüenza, não suporto, odio. Então, todas essas expressões que eu li é para expressar tristeza ou desagrado, descontentamento diante de uma determinada situação, tá? Então, usando todas essas expressões, a gente pode expor a nossa opinião diante de uma determinada situação, ou seja, para reagir diante de uma determinada situação, tá? Então, ante uma situação que nos causa enfado é raiva, né, ou decepção, usamos as expressões a continuação. Então, quando você fica bravo com uma situação que você não gosta, em espanhol você pode se expressar da seguinte maneira: estou decepcionado, estou indignado, estou enojado. Enojado é a mesma coisa que enfadado, tá? Que tá com raiva. Me enfada, me põe de mau humor, me indigna, tá certo? Então, aproveite e utilize essas expressões também para compor o texto lá da sua resposta, da página anterior, tá certo? Então, seguindo ainda com a nossa aula, eu peço que você vá agora para a página, ainda aí na página 8, perdão, na página 9, eu quero que você vá lá na fábrica de ideias e aí tem uma atividade bem legal para você fazer que nós vamos comentar agora, tá certo? Então me acompanha lá. Ali na página 9, na fábrica de ideias, tem aí dois fragmentos de artigos de dois periódicos, um que se chama La Vanguardia e outro é El Correio de Andalucía. Então vamos ler esses dois fragmentos e já vamos ver o que você tem que fazer. Aí pede que com tus companheiros escreva um texto para argumentar acerca de las ideias expressadas nestes fragmentos de artículos de los periódicos La Vanguardia e Correio de Andalucía. Então, como você está aí sozinho, né, na sua casa, você pode fazer sozinho o texto, não tem problema. Mas, se você quiser entrar em contato com algum colega, formar um grupo para poder discutir, fique à vontade, tá? Você faça da melhor forma que você encontrar. Então, voltamos à leitura. O que diz o primeiro fragmento? Los grupos de referência actuales, deportistas e famosos, no se caracterizan por ser gente leída.
y la popularidad entre chicas y chicos tampoco se consigue con la lectura, sino más bien por todo lo contrario, con uma imagem cuidada e perícia no emprego de tecnologias. Então, o que ele fala aí no primeiro? Que no grupo de esportistas e famosos, eles não se caracterizam por ler muito, né? Então, bem pelo contrário, eles ficam famosos ou conseguem mais popularidade, digamos assim, pela aparência, né? Então, essa é a ideia aí. Então, eles não leem tanto e cuidam mais da aparência. O outro, então, olha lá a fonte do jornal, né? Aí da internet. E o segundo fragmento diz: La juventud no lee. E o maior problema não é que não leia, é que aquela que não lê está perdida e não se la dá por perdida. Aquella outra que lê não entende e lê sin ton ni son, haciendo apreciações às vezes innecessárias ou incluso lê por suerte. Então aí nessa parte desse fragmento, ao contrário do primeiro, ele está falando que a juventude não lê, e aquele que lê de qualquer jeito, lê por ler, sem entender, como ele fala ali, ó, sin ton ni son, né? Ele quer dizer que não leem dando importância ao que estão lendo, que leem por ler, tá? Então, vocês têm esses dois fragmentos, converse com seus amigos ou então faça sozinho e escreva um texto argumentando sobre esses fragmentos. O que você acha? Qual que é a tua opinião? Quais argumentos você vai utilizar? Lembre-se, se você for utilizar o lógico, o concreto, o de autoridade, então volta lá na página, veja o que significa cada um e faça o seu texto, tá bom? Bem, então, continuando aí na sessão Como lo oyes, acompanhe na telinha. Você tem outra atividade, essa é bem bacana. Só que para fazê-la, você tem que ir lá no ON e ouvir as pistas 2, 3 e 4, tá bom? Então já sabe, você tem que entrar lá no ON e ouvir. O que diz lá? Lazarillo en su vida de pícaro y antihéroe vivió muchas aventuras. Com seu primeiro amo, el ciego, aprendeu várias formas de burlar-se a los demás. E o que significa burlar-se? De zombar, de tirar sarro das outras pessoas. Incluso passou a aplicar lo aprendido com seu maestro, né? Então, escute as trampas em las que Lazarillo se meteu. Então, escute aí as situações, né? As enganações que ele fez, que ele enganou as pessoas, as trampas em que Lazarillo se meteu. Em seguida, escreve em tu quaderno se estás ou não de acordo com as atitudes de Lazarillo. Acuérdate de poner os motivos ou argumentação de tu opinião. Então, você tem 3 situações aí, né? La longaniza, el jarro de vino e el ciego e el poste. Tá? Então, vai lá, escuta no ON esses diálogos, esse texto, escolhe aí ou faz dos 3, que é bem legal, você tá com tempo para isso, e faz aí as atividades no teu caderno. E quando você voltar para sua aula de espanhol, aí você apresenta para o seu professor, tá bom? Então agora eu vou dar um tempinho para você ir lá e escutar o áudio no ON. Se você quiser fazer já o seu texto e depois voltar, você dá uma pausa aí no vídeo e volta comigo para a gente continuar com a nossa aula de hoje, tá bom? Então eu te espero aqui. Então vamos lá? Conseguiu fazer o texto? Legal, né? Então eu convido você, agora vai lá na página 23 e agora sim o bicho vai pegar, hein? Agora nós vamos falar de um assunto que é a pedra no sapato de muito estudante de espanhol. É o artículo neutro lo, que é algo que nós não temos em língua portuguesa, mas temos em espanhol. Tá bom? Então me acompanha lá na página 23. Na seção herramienta, nós temos aí o artículo neutro lo. Vou ler essa frase aí para a gente poder dar início à explicação, tá? Bom, se bem que aí é para você responder a pergunta, já tem aí, eu deixei o gabarito para você. Então vamos fazer a leitura e daí já passamos para o lo, tá bom? Então olha lá. Vários membros de sua família tratarão de impedir a toda costa que tenha contacto com a música, pois la ven como um entretenimento que evita que preste atenção a lo verdadeiro importante. Então presta atenção nessa frase,
que está em negrito, porque nós vamos usá-la lá embaixo para a explicação do lo. E a pergunta é: que pensas que significa lo verdadeiramente importante para a família de Miguel? Então, olha lá, se ele só pensa em música, né, lo verdadeiro importante poderia ser trabalhar, estudar, fazer um esporte, né? Mas não, ele só fica prestando atenção, pensando na música, né? Então veja que esse verdadeiramente importante, usado ali com o lo, ele está falando de um assunto que não foi especificado na frase, ali no fragmento do texto, mas que você deduz pelo contexto, né? Então vamos ver qual que é a função do artigo lo. La expresión lo funciona como um artículo determinativo e não posee correspondiente na língua portuguesa, como eu já te falei antes. Se refere a algo que não está especificado, como foi o caso ali da frase anterior que você viu. Pero es conocido del hablante y del oyente. Então, é conhecido do falante e do ouvinte. Então, o artículo neutro lo, como é denominado, é invariável e usado para substantivar expressões. Presta bem atenção nisso. Então, olha lá. Você tem a frase aí embaixo. Lo verdadeiramente importante. Então, você tem o lo. O verdadeiramente, ele é um advérbio. Mas aqui, junto com o lo, ele está exercendo a função de substantivo. Tanto que logo em seguida nós temos o importante, que é um adjetivo. Lembra que o adjetivo sempre qualifica o substantivo? Então esse é o caso. Então, lo verdadeiramente importante. Então o lo, ele está substantivando um advérbio. E esse advérbio verdadeiramente está sendo qualificado por esse está sendo qualificado pelo adjetivo aí importante. Mas vamos adiante para você entender melhor. Además de sustantivar los advérbios, o artículo neutro lo é usado para sustantivar adjetivos e particípios. Então, seja, veja bem, adjetivos. Quando o lo ele está na frente de adjetivo, né, ele está substantivando adjetivos. Olha lá, lo bonito es hablar con el corazón. Então, você tem o lo e um adjetivo. E esse adjetivo fica com um valor de substantivo. Quando você tem um particípio, lembra o particípio que é aquele comido, bebido, em espanhol, hablado, dicho, hecho, comido, dormido, e vai assim por diante. Tudo aquele ido, ado, né? Então, olha lá, lo estudiado para a prova foi imprescindível. Então, nós temos aí o artigo neutro lo acompanhando o particípio. E ele está dando a esse particípio um valor de substantivo, tá certo? Então, o que nós podemos concluir com isso? Que o lo, ele não pode acompanhar substantivo, tá? Ele não acompanha substantivo. O que é o substantivo? Você tá lembrado? É aquilo que dá nome, que nomeia os seres e coisas e objetos. Então, por exemplo, nós temos aqui o substantivo hombre em espanhol, que significa homem em português. Eu não posso usar lo hombre, porque hombre é o substantivo. Então, se ele é um substantivo, ele exige o uso de um artigo definido para definir esse substantivo. Definido ou indefinido. Por exemplo, eu vou falar el hombre ou então un hombre. Artigo definido, el hombre. Indefinido, un hombre. Lo hombre eu não posso, porque lo é artigo neutro e não acompanha substantivo. Tá bom? Não esqueça disso. O substantivo é aquela palavra na qual eu posso colocar um artigo definido ou indefinido na frente. O lo não dá. Se você colocar lo hombre, lo reloj, lo coche, tá errado. E essa é uma mania que o brasileiro tem. Por quê? Porque o lo é parecido com o do português. Eu falo o homem. Então vou falar lo hombre. Não. Você já viu que não dá. Porque o artigo que corresponde ao o do português é o el do espanhol. Então, muita atenção aí. Esse tipo de questão é muito cobrada em provas de vestibular e em provas de Enem. Então, muita atenção. Então, de volta comigo na telinha. El neutro lo também é usado em muitas expressões idiomáticas. Então, veja aí algumas expressões. Olha que legal, né?
para você aprender. Lo mais pronto possível significa o mais rápido possível. Lo mais cerca possível, o mais próximo possível. Lo mais lejos possível, o mais longe possível. A lo sumo é no máximo, por lo menos, pelo menos. A lo mejor, talvez em português. Por lo pronto, por enquanto. E em todo lo alto, com toda a pompa. Então, olha que legal essas expressões que você aprendeu aí, né? Então, tá bem entendido? Não esqueça. Lo não acompanha substantivo. Ele só substantiva ou advérbio, ou adjetivo, ou particípio. Substantivo ele não acompanha, ele não se dá bem com substantivo. Então, me acompanha aí na página. Agora, na página onde tem atividade, aí no slide 5, tá? Deve ser se encontra aí no teu livro. Opa, 24. Achei. Então, vai lá, vamos falar do lo de novo. Fazer algumas atividades, tá bom? Me acompanha aqui. Olha que bacana a diferença entre el, que é artículo masculino do espanhol, né, que nós falamos agora há pouco, e o lo, que é o artigo neutro. Então, o el se usa delante de sustantivos masculinos em geral. Dias de la semana, nombres de ríos, países, formas de tratamento, etc. E possui plural, los. Então, eu tenho el, hombre, e los hombres. Então, ele está acompanhando o substantivo masculino. Agora, olha lá o lo, artículo neutro lo, se usa para substantivar advérbios, adjetivos, particípios e para formar orações com o pronome relativo que. E é invariável, ou seja, ele não tem um plural, ele não tem gênero, né? Ele não tem número de singular ou plural, então ele é invariável. E você usa sempre para substantivar advérbios, adjetivos e particípios, tá certo? Bem, aí na seção Te Toca a Ti, você tem duas atividades, atividade 1 e 2. A primeira você vai associar a continuidade das expressões populares que tem aí. E no segundo você vai completar as descrições da película com o artigo masculino ele ou então com o artigo neutro lo. Eu vou te dar um tempinho aí, dá uma pausa no vídeo, faz as atividades e volta comigo para a gente corrigir. Bem, vamos lá, a correção, me acompanha lá na telinha, aí na página 24. Há muitas frases hechas, frases feitas, formadas a partir del neutro lo. Associa as partes e forma as expressões populares corretamente. Algumas você vai reconhecer porque são bastante parecidas com o português. Outras não, é novidade, aí você já aprende, tá bom? Vamos lá. Lo bueno, se breve, dos veces bueno, né? Lo bueno, se breve, dos veces bueno. A letra B, lo que mal empieza, mal acaba. Ah, muito bem. Lo barato, sale caro. Lo mejor está por llegar. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. La F, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y la letra G, no es oro todo lo que reluce. Então, vocês viram quantas expressões formadas pelo lo? E muitas aqui a gente conhece, né? O barato sai caro, o melhor está por vir, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, agora vocês já sabem espanhol. Bueno, então vamos lá para a atividade 2. Completa as descrições da película com el ou lo. Na primeira, Miguel intentará descobrir lo escondido de sua história, estudando a seus antepassados. Por que o lo e não o ele? Porque estamos aí com o particípio do verbo esconder, escondido. E lembre-se que ele está substantivando esse particípio. Por isso uso do lo escondido. Na letra B, lo interesante es que en su viaje él conocerá a sus antepasados y estos tendrán que ayudarlo, pues aquel no es el lugar para un vivo.
Lá na primeira, por que eu coloquei o lo? Porque interessante é um adjetivo, lembra? Então ele vai diante de advérbio, adjetivo e particípio. E interessante é um adjetivo. E por que eu coloquei el lugar? Porque lugar é um substantivo. Então lembra que o lo não pode ir diante do substantivo? Então aí está a explicação, tá bom? Então não esqueça. A letra C, e suas aventuras, a lo sumo, acabarán provocando que todos ellos acabem reunindo-se. Então vejam, o lo está ali diante do sumo, porque sumo é um adjetivo e também porque ele forma uma locução adjetiva, né, que forma uma expressão que a gente usa, que quer dizer no máximo, tá? Locução adjetiva, não, perdão, uma locução adverbial, tá? Então ele tá junto ali com, tá formando essa locução com o sentido de no máximo, no sumo, que em português a gente também tem, né? Bem, eu espero que vocês tenham conseguido fazer, que vocês tenham entendido bem o lo. E o meu conselho de sempre é: volte o vídeo, dê pausa, faça atividade, tá? Se tem dúvida, vá procurar, vá pesquisar, é assim que é a melhor maneira de aprender, tá? E língua estrangeira, no nosso caso espanhol, é a prática, gente. É a leitura, é você escutar, é a melhor forma de aprender, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula do SP com você. Eu te desejo bons estudos, bom trabalho e hasta la vista!